ou acessar a Bíblia, né? Mateus capítulo 6. Verso de número 5 até o 15. Verso de número 5 até o 15. E aí, não importando a sua versão, ok? Nós vamos ler todos numa só voz aqui, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 até o 15. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém, amém. Mateus capítulo 6, verso 15, né? É interessante, né, irmão? Nós vamos aqui, você já percebeu, nós vamos falar um pouco hoje sobre oração. Talvez a gente pense que saiba tudo sobre oração, mas logicamente esse esboço, essa mensagem, isso que Deus colocou no meu coração aqui, não pretende ser um estudo exaustivo sobre oração, mas eu acredito que nós possamos melhorar um pouquinho mais a nossa qualidade de oração no nosso dia a dia. Amém? Lucas 11, 1, você não precisa abrir, deixa sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. Lucas 11, verso 1, também fala da oração, mas ele abre com um pedido de um discípulo, né? Mateus não mostra isso, mas Lucas mostra isso. E diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, esse discípulo aqui, ele está dizendo: nós não oramos do jeito certo. Porque eu acredito que eles estavam observando a relação de Jesus com o Pai, a oração de Jesus com o Pai, e agora eles percebem que eles não oram corretamente. E ele faz um pedido a Jesus, e eu acredito que esse seja um bom pedido, um pedido relevante. Senhor, ensina-nos a orar. E aí, Mateus capítulo 6, o Senhor aqui fala várias coisas, né? É um pedido extremamente relevante, pois Romanos 8, 26, irmãos, diz que nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. Jesus começa então ensinando como eles não deveriam orar. Você reparou isso? Né? Do verso 5 ao verso 7, ao verso 8, Jesus está ensinando eles como não orar. Como não orar. Está corrigindo a rota deles, né? Ao ensinar a oração do Pai Nosso, a última coisa que Jesus tinha em mente, irmãos, é que esta oração se tornasse algo vazio na vida de seus discípulos. Esse modelo de oração se tornasse algo repetitivo e vazio, e para isso ele faz comparação com os gentios. Ele diz: vocês não vão fazer como os gentios, em algumas versões como os pagãos, vocês não vão fazer igual a eles. Ok? E é impossível, irmãos, nós falarmos de oração sem observar rapidamente algumas coisas
nessa passagem que nós acabamos de ler, né? Uma experiência pessoal minha. Eu entrei numa empresa em 2004 e trabalhei por 8 anos, e quando eu cheguei lá, eles tinham uma prática. Toda segunda-feira eles se reuniam 10, 15 minutos para orar. E a pessoa que dirigia era um crente em Jesus, mas ele viajava muito, e vez por outra, aquilo era cancelado, e ninguém assumia, ou quando assumia, eles ficavam ali, e eles oravam o Pai Nosso, e iam trabalhar. Tudo bem, amém, glória a Deus por isso. Mas aí eu me ofereci, né, falei, quando você viajar, eu assumo, e fica tranquilo. Então eu sempre levei uma meditação e algo parecido, e orávamos ali em nome de Jesus, mas no final, vamos orar o Pai Nosso. Orávamos o Pai Nosso, por respeito, orávamos o Pai Nosso ali com todo mundo. E aí eu comprei um livreto sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, e aprendi algumas coisas. Eu me lembro que o pastor Josimar também uma vez falou sobre a oração do Pai Nosso aqui. Eu ali pude, por algumas segundas-feiras, falar com eles sobre a oração do Pai Nosso. Era um livreto, não são essas anotações, aqui são outras anotações que eu fiz recentemente. E por uns 2 meses eu fiquei com eles falando sobre a oração do Pai Nosso, para que eles pudessem aprender um pouquinho mais, cavucar um pouquinho mais. E quando eu terminei, eu falei, agora não precisa mais orar o Pai Nosso no final. Aí na segunda-feira seguinte, levei uma meditação e oramos em nome de Jesus, e quando ia saindo, Ronaldo, vamos orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso. E fizemos isso pelos 8 anos que estivemos ali orando juntamente por respeito a eles, pelas suas crenças. Mas eu acredito, irmãos, que a última coisa que Jesus queria é que essa oração, ela se tornasse algo vazio e repetitivo na vida de muita gente. Ele estabelece aqui um modelo de oração e inclui algumas coisas. Peça nas suas orações e vocês incluam essas coisas aqui que estão no verso e no verso, até o verso 13, né? Do verso 9 ao verso 13, 9 versículos. E aí do verso 5, eu vou correr aqui rapidamente com vocês, eu tenho outras coisas dentro desse tempo que me resta. No versículo 5 e no versículo 6, diz assim, e quando orares não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e esquina nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu digo que eles já receberam o seu prêmio. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ore o teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê e está em oculto, te recompensará. Havia um problema sério aqui, irmão. A oração estava sendo usada pelos religiosos como um ato de exibicionismo. Um ato de exibicionismo. A oração a sós daqueles homens estavam sendo feitos de pé no meio da multidão, sozinho, e nas esquinas, para serem vistos e para parecer o que eles não eram, espirituais. Estavam longe de Deus. Jesus acusou essa elite religiosa, mas eles gostavam de ter as suas mãos beijadas, de orar em pé, para serem vistos pelos homens. Ela estava sendo usada como exibicionismo. Não se trata, irmãos, de orar uns com os outros. Não se trata de uma oração coletiva, como nós fazemos aqui. Estamos falando aqui, irmãos, daquele momento a sós com Deus. Aquele momento em que você precisa fechar a porta atrás de você e falar coisas com Deus que você não fala com mais ninguém. Coisas que só Deus e você sabe, e mais ninguém. A Bíblia diz, feche a porta atrás de você, saia do meio da multidão, fique sozinho, porque as coisas que você vai falar, o seu pai que está em oculto te vê e te recompensará. Uma motivação correta, irmãos, para orarmos, porque algumas pessoas, aqui eles estavam querendo parecer tão espirituais, quando na realidade o seu dia a dia, as suas ações diziam justamente o contrário, não tinham nada de espirituais, e sim eram muito carnais, mas queriam parecer diferente. E aí Jesus diz o seguinte, eles já receberam o prêmio. Qual era o prêmio? Serem vistos pelos homens e serem julgados por estarem orando, Poxa vida, esses caras são espirituais mesmo.
já receberam o prêmio. Porque era isso que eles queriam. Ficar bem na foto com o povo, ficar bem na foto ali com a elite, orando nas esquinas. Era isso que Jesus estava acusando, uma motivação errada. Então, quando você for orar a Deus coisas, você precisa se derramar a Deus e ter o seu momento a sós com Deus. Feche a porta. Irmão, algumas vezes eu fiz isso, fechei a porta atrás de mim e falei coisas que eu não estava falando nem para minha esposa. E o Senhor respondeu, irmãos. Ainda que tenha respondido um sonoro não, Ele respondeu. A grande questão era eu obedecer na sequência. E outras coisas que Ele fez, irmãos. Então feche a porta, tenha esse tempo a sós com Deus, para ser visto somente por Deus e se derrame diante dEle. Isso vai ser bênção na sua vida. Versículo 7 diz, e orando não useis de repetição, como os gentios pensam, que por muito falarem, serão ouvidos. Ele faz uma comparação com os pagãos, com os gentios, e aí, por muito falarem, aqui me vem à mente, irmão, seja objetivo com Deus. Seja objetivo, nem nós, irmãos, aguentamos uma conversa cansativa. Já participou de alguma conversa que você está conversando, mas você está aqui na mente, que conversa cansada, queria estar longe dessa conversa, agora é cansativo. Se nós, irmãos, seres mortais, às vezes não aguentamos certas coisas, imagina Deus olhando para nós e falando assim, vai direto no assunto. Seja objetivo, seja claro, coloca para fora esse negócio que está no seu coração, que eu sei que está. Oração, irmãos, não é um mantra para ser repetido. É uma fala com Deus, e quando eles olharam Jesus falando com Deus, ele falou, tem alguma coisa errada com a nossa oração. Ele fala com Deus como se estivesse falando com alguém muito íntimo. E é isso mesmo, irmãos, falar com Deus é algo muito íntimo. E Jesus não queria que essa oração se tornasse um mantra repetitivo, Ele queria que você fosse objetivo com Deus, que você falasse o que está no seu coração. Quantidade, irmãos, de fala não significa qualidade. Seja objetivo, vá direto ao ponto, fale com Deus. Eclesiastes 5:2 diz o seguinte, pense bem antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco, mas fale, irmãos, o que precisa ser falado. Muitas vezes a gente faz isso, fica rodeando, não é assim? Quando a gente vai conversar com alguém, quer contar alguma coisa, irmãos, a gente faz um rodeio e não vai direto ao ponto. E a gente faz isso com Deus, vez por outra, nós não vamos direto ao ponto, irmãos. E não somos objetivos. Isso me fez lembrar Elias e os profetas de Baal. O desafio, 400 profetas, para que Deus respondesse à oração. E aquele que respondesse era Deus. Os 400 profetas de Baal clamaram de manhã, depois que eles fizeram a oferta ali e tudo, a oferenda, de manhã até após o meio-dia, e ficaram ali, se mutilaram, se cortaram, até o sangue começar, como costume deles. E Elias chegou no momento, ele disse o seguinte, vocês poderiam gritar mais alto, talvez o Deus de vocês está viajando. Talvez ele esteja muito ocupado. Mas chegou um momento que ele deu um basta naquilo, irmãos. Mandou fazer o altar de pedras, colocou ali a oferta, derramou água, até encheu os regos ao redor daquele altar, irmão, e fez uma oração de 1,5 versículo, se você prestar atenção. 1,5 versículo, não durou mais do que 10 segundos. Ele foi objetivo. Ele disse, Senhor, mostra que o Senhor é Deus em Israel, e a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu, irmãos. E o povo foi cara no chão, cara no pó. Só o Senhor é Deus, foi o clamor deles. Versículo 8 e 9 diz que não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que vocês peçam. Portanto, vocês orarão assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Isso é maravilhoso, irmão, saber que o Deus que você serve, sabe o que vai sair da sua boca antes que você peça. Se Deus sabe, irmãos, Deus sabe o que você precisa.
Você já tentou se concentrar numa oração onde você só vai exaltar o nome do Senhor e glorificar? Como a sua mente tem uma tendência a pedir? Nós somos muito pedintes, né? Você não quer tirar aquela sua lista de coisas do seu bolso, porque você resolveu adorar, mas você luta com você mesmo para não pedir nada. E no fim, irmãos, a gente acaba pedindo isso ou aquilo. Nada contra pedir, irmãos. Mas a gente tem dificuldade. E Deus sabe o que vai sair dos nossos lábios. Somos mais importantes que os lírios do campo. Somos mais importantes do que as aves do céu. Como Jesus disse em Mateus 6:26. Por que vocês estão ansiosos pelas coisas que vocês têm que comer, beber ou vestir? Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Vocês têm muito mais valor do que eles, homens de pequena fé. Foi o que Jesus disse. Quando que as pessoas, irmãos, vão reconhecer que existe um Deus no céu? As pessoas aí fora. Quando as pessoas vão reconhecer que o nome dele é santo? Quando eu também, irmãos, reconheço e vivo de acordo com a santidade que o Senhor exige de mim. O versículo 9, diz assim: santificado seja o teu nome. Como isso vai acontecer, irmão? Isso acontece através da minha vida. Quando eu vivo uma vida coerente com a santidade que Deus exige de mim, isso mostra para as pessoas que estão lá fora que há um Deus no céu. Eles glorificam o Deus que está nos céus. Quando ele olha para a vida de um crente, irmão, em meio à tribulação, ele diz: tem alguma coisa diferente. Quando você dá um bom conselho, quando as pessoas estão dando outros tantos, separa mesmo desse homem, separa mesmo dessa mulher. E aí alguém vem e fala o seguinte: existe um Deus nos céus que pode restaurar o seu casamento. O nome do Senhor é glorificado, irmãos, através da sua vida. Então a minha oração devia ser: Senhor, usa-me para que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Essa deveria ser, irmãos, o nosso pedido, a nossa oração, para encaixá-la nesse modelo de oração do Senhor aqui que Ele nos deu. Versículo 10 diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Orem a vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita e é agradável, irmãos. Que coisa! Deus tem uma vontade boa, que é perfeita e que é agradável para mim. Diferente das nossas próprias vontades para nós mesmos, irmãos. Deus tem algo bom para nós. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, que Deus tem para nós, mas nós vamos caminhando de fé em fé, confiando que esse Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Irmãos, muitas vezes o nosso chefe não tem uma vontade boa conosco, não é verdade? O seu chefe não tem, o seu supervisor não tem. Talvez alguém que você considere não tem uma vontade boa com você, mas Deus diz que Ele tem. E você pode caminhar de fé na certeza que esse Deus cuida de você, que tem o melhor para você. Parece-me, irmãos, que Deus se agrada mais quando somos mais gratos, quando agradecemos mais e pedimos menos. Quando há contentamento da nossa parte pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Quando nos sujeitamos à sua vontade e desejamos que ela se cumpra na terra. Deus, irmãos, não nos salvou para ficar satisfazendo os nossos desejos, muitas vezes, como diz Tiago, egoístas, para esbanjar com nossos prazeres. Deus não foi para a cruz, irmãos, e ressuscitou ao terceiro dia para isso. Não é isso que a Bíblia apresenta. Mateus capítulo 6, mais à frente, Jesus fala que essas coisas que nós necessitamos, basicamente, Deus dá, irmãos. Deus dá. Mas nós precisamos nos alinhar, irmãos, à vontade de Deus. Então, qual seria a vontade de Deus? Algumas delas, que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Você sabia disso? Que Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento dEle. Talvez você esteja sentado aqui porque alguém falou de Jesus para você.
Você chegou ao conhecimento de Deus e hoje está aqui. Que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Deus deseja isso, irmãos, que todos venham a se arrepender. Que a justiça deles seja estabelecida. Que atendamos, irmãos, ao aflito e ao necessitado. Então nós poderíamos orar assim, ó: Senhor, usa-me para que o seu reino seja estabelecido na terra. Usa-me para que o seu reino, a justiça de Deus, irmão, estabelecida através da sua vida. O reino de Deus já está entre nós, nos corações. Ele já está entre nós. Ele vai se materializar num tempo futuro ainda, mas já está entre nós. E nós devemos ser agentes, irmãos, para que a justiça de Deus, o reino de Deus, se estabeleça. Então usa-nos, Senhor, para isso. Foi para isso que o Senhor nos comprou, foi para isso que o Senhor se sacrificou na cruz. Amém? Estão comigo? Glória a Deus, só alguns, né? Amém? Glória a Deus, irmãos. Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu acho isso interessante, irmão. De 9 versículos, 1 é dedicado à provisão, a um clamor por provisão. De 9, 1 é dedicado ao clamor por provisão. Inclua em seus pedidos, sim, as necessidades, irmãos. É impossível nos aproximarmos de Deus sem nutrir expectativas. Sem nutrir, Ele conhece. Mas sim, ele pede para que você apresente as suas necessidades também. Pelo menos um versículo aqui é dedicado a isso. Quando eu estava pensando nisso, eu vou pedir para projetar rapidamente aqui na tela. Pode projetar aquela pirâmide lá? Um estudioso, irmãos, um psicólogo comportamental, por nome Abraham Maslow, né? Ele desenvolveu uma teoria, né, sobre as necessidades humanas. É interessante isso. Sobre as necessidades humanas. E ele criou ali que na base daquela pirâmide, todos nós, irmãos, temos que ter as nossas necessidades fisiológicas supridas, como água, comida, né? Abrigo, um bom sono, tomar banho, coisas da higiene, né? A segunda seria segurança. Tendo as básicas supridas, nós pensamos em segurança. Tendo a segurança suprida, né, ali, em relação à estabilidade, liberdade, aí vem a socialização, né, ter amigos, ter relações com as pessoas. Aí depois vem a autoestima, né, e depois lá no topo da pirâmide, realização profissional, pessoal, ganhar dinheiro e tudo mais. Nós podemos nos encaixar em qualquer uma dessas, ou em algumas delas, nessa pirâmide. Aí vieram os engraçadinhos, dá um clique para mim, e colocaram isso aqui na base. Que a necessidade básica é ter Wi-Fi. Aí com o avanço dos aplicativos, né, e tudo mais, a tecnologia, veio um outro engraçadinho e colocou outra linha, bateria. A gente quer ter bateria hoje, né? Bateria não aguenta nada, né? Brincadeiras à parte, irmãos. Eu acho que a grande necessidade do homem, me desculpe Maslow, né? Todos que estudaram, alguns que gostam, eu gostaria de projetar outra aí. Eu acho que a grande necessidade, a básica do ser humano é ser salvo. Essa salvação, ela dá segurança de salvação. Ter comunhão, ter conhecimento de Deus, a se envolver com a obra missionária de alcançar outras vidas. Essa é a grande necessidade do ser humano, irmãos. O resto, o Senhor acrescentará. O Senhor acrescentará, porque Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Obrigado, irmãos. Verso 12. Verso 12 diz o seguinte: perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, esteja certo que você está em paz com os de dentro e com os de fora. Perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos os nossos devedores. Então esteja certo que você está em paz com as outras pessoas. Lá no verso 14 e 15, Jesus expande um pouco essa questão do perdão, né? Expande um pouco.
Mateus 11, 25 e 26 diz o seguinte: e quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está nos céus também perdoe a ofensa de vocês. Você acredita, irmãos, que a gente ofende a Deus de vez em quando? Ou de vez em sempre? A gente ofende, irmãos, a Deus. Não se trata de perdão para salvação, irmão, mas no nosso dia a dia, as nossas ações ofendem a Deus, irmãos. No nosso dia a dia, muitas vezes, a gente até ofende os outros. E aí nós dobramos o joelho para orar. E aí o Espírito Santo, quando você está orando, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Você dobra o joelho para orar, irmãos, o Espírito Santo traz aquela pessoa que você precisa pedir perdão. E aí você tem que perdoar. Porque esse é o padrão de Deus, irmão. Se você quer ter uma relação horizontal, vertical com Deus, tenha relação horizontal com as pessoas. Ela depende disso. Ela depende disso. Que você esteja bem com as pessoas. Sonde o coração, irmãos, para ver se você não tem algo a ser perdoado, a pedir perdão às outras pessoas. Mateus 18, 35, tem uma parábola lá do servo mau. O Senhor perdoou uma dívida que ele não podia pagar, irmãos. Ele saiu da presença do Senhor, nem se vendesse os filhos, a esposa, não pagaria a dívida, e o seu servo, o seu Senhor, se compadeceu dele e perdoou a dívida. Sabe o que ele fez? Quando ele saiu, encontrou o primeiro que devia uma ninharia para ele, bateu nele e mandou prendê-lo, até que ele pagasse aquela ninharia. As pessoas que viram e sabiam do caso, voltaram para o rei e disseram: sabe aquele que você perdoou a dívida que ele não podia pagar? Pois bem, ele pegou um amigo seu que ele emprestou um dinheiro, pouquinho, e o cara não tinha dinheiro para pagar, e ele bateu, prendeu. Nossa, que malvado, traz ele aqui. E mandou prender esse servo mau. Servo mau, até que ele pague o último centavo. Liberou verdugos ali para atormentá-lo. E aí, irmãos, a gente percebe isso, que muitas pessoas estão atormentadas por espíritos malignos, são espíritos atormentadores que Deus libera mesmo, irmãos. Deus libera para ter acesso a você, porque não perdoa aquela pessoa que te deve uma ninharia, ou que te ofendeu, e você não consegue perdoar. Coração duro. E Deus pede que nós perdoemos, irmãos. Colossenses 3,13, não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Quando nós não perdoamos, irmãos, o orgulho bate em nós, irmãos, e nós achamos que estamos superiores a Jesus, não é? Verso 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode continuar meditando nessa oração de Jesus, criar a sua lista, as suas próprias observações. E aí, irmãos, outra coisa aqui, depois de meditar um pouquinho, nessa oração do Pai Nosso, nesse modelo, irmãos, qual é o motivo de algumas pessoas terem uma vida tão vazia? São crentes, irmãos, servem, trabalham ministerialmente, procuram servir a Deus, mas dentro deles, irmãos, há um vazio. Tem um vazio. E aí você fica se perguntando: mas não é crente? Mas crente também experimenta vazio, não é? Porque muitas pessoas reclamam tanto, conhecendo o seu Senhor, vivem reclamando. Eu costumo dizer para minhas filhas que eu não gosto de reclamação, irmão, dentro de casa. Não reclame. Eu mesmo reclamo de vez em quando, e quando eu me pego aí, eu me corrijo. Mas eu não gosto de reclamação, irmãos. Vim de uma geração, irmãos, que por pouco não passou fome. Então você comia o que tinha na mesa. Então não reclame. E aí hoje a nossa mesa é abastada e os nossos filhos reclamam. Dorme numa cama quentinha? Reclamam. Porque algumas pessoas reclamam tanto? Porque algumas pessoas parecem que estão sempre em guerra com algo, ou estão em guerra com alguém. Até parece que o dia do batismo dele não tinha água, tinha limão, suco de limão lá dentro. Mergulharam ele no suco de limão. Aí é azedo, meu irmão, a vida toda. Você até desvia da pessoa, porque quando você olha assim, você não tem prazer de chegar perto de uma pessoa assim. Você já sabe que vai ouvir reclamação, amargura,
vai ser contaminado. Porque muitas pessoas vivem desanimadas, cabisbaixo, sem alegria. Quantos já se sentiram assim? Quantos? Só para mim ter certeza, irmãos, que eu não estou falando com super-homens e nem super-mulheres. Todos nós, irmãos, de alguma maneira, em alto ou menor grau, já sentimos esse tipo de coisa, irmãos. E aí tem algo que acontece comigo, quando eu sou tentado a isso, a reclamar, quando eu sou tentado a murmurar, a ficar triste. Sabe o que acontece? Deus me traz à memória algo tremendo. Ele fala, você tem o direito de reclamar mesmo. E eu vou te dar um bom motivo para você reclamar. Eu já falei que qualquer hora eu vou fixar isso na traseira do meu carro, irmãos. Lamentações, Jeremias 3,39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Se queixe cada um dos seus próprios pecados. Toda vez que eu sou tentado a murmurar, irmãos, este versículo, ele explode aqui, ó. E aí eu me calo rapidinho, eu mudo o meu pensamento. Se tem algo que eu tenho que me queixar, irmãos, é dos meus próprios pecados, da minha debilidade diante do Senhor, um Deus santo. E se dissermos que não temos pecados? 1 João 1,8 responde, irmãos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A Bíblia é tremenda, irmãos, ela não deixa barato, não. Nós temos que nos encaixar no padrão de Deus, irmãos. Então eu creio que a resposta de uma vida vazia, de reclamar tanto, de estar em guerra, andar triste, muitas vezes, mesmo sendo crente em Jesus, irmãos, está na falta de oração, irmãos, constante, intensa e consistente. Se você tem que anotar algo, irmãos, é isso. Muitas vezes a vida vazia, irmãos, está na falta de oração, que tantos falamos aqui, irmãos. E eu não estou pregando para você. Eu estou pregando para mim primeiro. Isso vem para mim primeiro, irmãos. Porque eu acredito, irmãos, que a oração, ela pode, irmãos, afugentar essas coisas da nossa vida e nos trazer uma visão mais clara do Deus poderoso que nós servimos. Um Deus tremendo. E a nossa vida muitas vezes reflete um Deus incoerente. Um Deus que não responde oração. Um Deus que não dá o que você quer, não é? Pregamos um Deus incoerente muitas vezes com as nossas ações. Mas, irmãos, fecha a porta e tenha oração constante, intensa, consistente. Talvez seja isso que os discípulos observaram ali com Jesus. Pense, que nota você daria a você mesmo no quesito oração, de 0 a 10? Não precisa falar, mas pense. É bom refletir. Se pudéssemos, irmãos, dar uma nota para a prática cristã, oração, irmãos, que nota nós daríamos? E qual o aferidor, então, de medida para mim calcular a minha nota? 1 João 3,21 dá o aferidor, irmãos. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se quando você pensa na sua vida de oração, se o seu coração não condena, tá jóia. Mas se ele te condena, irmãos, não, está ruim. Então, irmãos, sua nota, né? Quantos de nós, né, irmãos? Nosso coração muitas vezes nos condena naquilo que a gente precisa fazer. Então, mas por que devemos orar? Já disse várias coisas no começo para você. Para que o nome do Senhor seja reconhecido, para que o reino de Deus se faça presente na vida de outros, para que sejamos instrumentos da justiça, vivendo piamente e justamente, para que consigamos perdoar os que nos ofendem, para que eu seja livre das tentações e também não venha a ofender outros. Esses são os motivos, irmãos, para que eu possa orar mais intensamente, constantemente. E aí, irmãos, algo de perigoso vem à tona, na nossa vida, pela falta de oração constante, intensa e consistente. Sabe o que é? A nossa autossuficiência. Nós estamos dizendo para Deus, com a nossa falta de oração, que nós somos suficientes. É isso mesmo, irmãos, quando nós não oramos, fazemos as coisas sem orar, estamos envolvidos com o ministério sem orar,
Estamos saindo para o trabalho sem orar, não oramos pelos outros, nós estamos dizendo, Deus, nós somos autossuficientes. E aí me veio 2 personagens, irmãos, aqui na minha mente. Um deles é Saul, rei Saul, tinha pinta de líder, era forte, bonitão, cheio de si, não é? Foi ungido rei de Israel, mas só que autossuficiente. Deus mandava fazer uma coisa, fazia pela metade e tentava melhorar o que Deus tinha pedido, né? Samuel chegava assim, falava, você não fez o que Deus pediu? E Samuel tinha que terminar o trabalho. Ele era autossuficiente, irmãos. E o fim de Saul, você já sabe. Um outro, Absalão, usurpava o coração do povo, viver uma vida independente de Deus. Ele dizia assim, ó, no portão da cidade, ó, se eu fosse líder, eu resolveria o seu problema. Ah, se eu fosse líder, o povo não estaria sofrendo. Se eu fosse líder, as famílias estariam restauradas. Os jovens dessa cidade estariam bem, não teria problema no meio. Se eu fosse líder. Autossuficiência, irmãos. Viver uma vida sem se curvar ao senhorio de Jesus. Você também conhece o fim de Absalão. E mais, né, ele foi desleal. Deus abomina a deslealdade. Grave isso que eu vou dizer, irmãos. Você percebe algo, quando algo é importante para Deus, pelo tempo que Satanás gasta pervertendo este algo. E ele faz isso muito bem. Ele faz isso na forma como nós gastamos o nosso dinheiro. Ele faz isso na área sexual, pervertendo a área sexual. Ele faz isso também, irmãos, acredite, até na oração. Quando ele insufla na mente de muitos irmãos, que orar não é importante. Para que orar, né, irmãos? Infelizmente, irmãos, muitos já sucumbiram diante dessa voz satânica, irmãos, que orar não é importante. E aí não ora por nada. Não ora por nada. Mas quando você olha para a vida de Jesus, para os discípulos, para a igreja primitiva, para os grandes evangelistas ao longo da história, algo que fica muito claro para nós, irmãos, em pleno século 21, geração pós-moderna, geração do conhecimento e da informação, é que Deus, em sua soberania, decidiu, e não vai mudar nenhuma vírgula em relação a isso, que Ele vai agir através da oração do seu povo. Deus não mudou, irmãos, continue orando. Se o irmão está orando com a motivação correta, continue orando pela sua casa, pela sua vida, pela salvação dos seus parentes, continue orando pelo seu trabalho, continue orando pela salvação, continue orando pela nossa nação, irmãos. Deus vai agir através da oração, irmãos. Mas muitos já sucumbiram à voz de Satanás e acham que orar não é coisa importante. E muitas vezes, irmãos, a gente se sente sim inadequado, porque não oramos tanto. Mas não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Sou eu que estou errado. Essa, irmãos, é uma premissa em relação a nós e a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é inerrante. Se eu não entendo algo, irmãos, eu não mudo isso. Eu não ajusto a luz que vem sobre mim. Eu me encaixo à luz, entendeu? Eu não vou ficar ajustando a luz. Mas eu me encaixo, eu me adequo a essa luz que eu recebi. Eu não entendo algo, eu coloco um ponto de interrogação, porque daqui a pouco o Senhor vai clarear a minha mente, e eu vou entender e eu vou me sujeitar a esta palavra, irmãos. É assim. Muitas vezes, irmãos, o que a gente precisa não é de um emprego. O que a gente precisa, irmãos, é nos reciclar para ter uma vida mais sustentável. Foi isso que Deus, em certo momento, falou para mim, porque há 16 anos atrás, eu vivia orando, irmãos, orem por mim, irmãos, me arruma um emprego, ora por mim, irmão. Vivia chorando, né? Aí Deus me levou para um deserto, irmãos, e mudou o tom da minha oração. Aí chegou um momento em que não deu mais.
Eu dobrei, eu já disse isso em outro momento aqui, dobrei os meus joelhos, fechei a porta atrás de mim, irmãos, e balbuciei uma oração, porque eu não conseguia nem conversar direito, estava engasgado, estava chorando, a lágrima correndo. Eu falei: Senhor, eu não vou pedir mais que o Senhor abra uma porta de emprego para mim, eu não quero isso mais. Aí Deus olhou: realmente, isso não é sustentável, toda hora que eu abro, fecho, tem algo melhor, eu tenho uma vontade boa para você, mas você precisa se alinhar com a minha vontade. Aí eu disse para Deus: então, Senhor, o Senhor restaura a minha vida profissional, porque eu não sei o que fazer dela. Eu não sei se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita. Tem hora, irmãos, que você tem que ser ousado e dar uma guinada nesse negócio, mudar o tom da oração com Deus, não ficar batendo naquela tecla. E pelos próximos 16 anos, irmãos, eu nunca mais fiz essa oração, nem pedindo emprego, nem pedindo para Deus restaurar a minha vida profissional, porque nos 16 anos seguintes Ele fez isso. Fez isso, irmãos. Isso eu tributo ao Senhor Jesus. Ele fez isso. Então se alinhe com a vontade de Deus, ore intensamente, derrame o seu coração e fale a verdade com Deus, irmãos. Partindo para o encerramento aqui, irmãos. Alguns dias atrás, eu estava, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, não sei por que cargas d'água, né? Eu tive um sonho logo pela manhã. Alguém chegou para mim e disse o seguinte: você vai pregar. E eu pensei comigo: mas eu vou pregar o quê? Aí alguém sussurrou aqui: fale sobre oração. E me deu 3 pontos. E eu logo pela manhã anotei os 3 pontos, irmãos. Então aqui estou, irmãos, pregando e falando com você sobre esses 3 pontos rapidamente. Então, se você anotou aqui, até aqui, que você precisa orar constantemente, intensamente e consistentemente, sim, você já anotou grandes coisas, faça isso, vai ser uma bênção na sua vida. Mas nós precisamos ver outras coisas, irmãos. Eu quero falar de 3 coisas rapidamente com você, daquilo que Deus mostrou para mim. Então, eu acredito que seja para mim primeiro, e eu compartilho isso com você aqui. A primeira coisa, irmãos, é que orar é falar com Deus propositalmente. É você que tem que ter iniciativa. É você que tem que ter. Deus não vai ter essa iniciativa por você. É você que tem que falar com Deus. Propositalmente, provoque, propositalmente. Nós temos feito isso e falado isso ao longo do tempo aqui, através desse culto. Faça isso ao longo do seu dia. Mas isso tem a ver, irmãos, com quem nós estamos falando. Tem a ver, irmãos, com reverência. Consciência de que é com Deus que nós estamos falando. Quantos já aqui conversaram com uma celebridade? Quantos aqui? Me dê um sinal. Algumas pessoas aqui já conversaram com celebridade. Quando você conversa com uma autoridade, uma celebridade, né? O que acontece, irmãos? Você, poxa vida, a pessoa me deu atenção, conversou comigo, né? Você até levanta o calcanhar assim, dá um aleluias, né? A pessoa conversou com você. Quando você encontra alguém no aeroporto e ele te dá atenção, tira uma foto com você. O jogador Miller frequentou essa igreja alguns domingos aqui, né? E algumas pessoas caíram na tentação de fazer uma tietagem santa, e fizeram, e ficaram felizes, guardaram uma recordação dele, o tempo que ele esteve aqui. O jogador Miller marcou uma geração, jogando pela seleção brasileira. Sim, irmãos, a gente fica feliz, não é? Só que, irmãos, em relação a Deus, a gente perdeu a reverência. Em relação a Deus, nós perdemos a reverência, porque Deus é digno de toda adoração. A Bíblia diz em Apocalipse que os 24 anciãos que estão ao redor dele, né, naquela figura ali, irmãos, eles se prostram, eles tiram a coroa e eles lançam. Que dirá nós mortais? A Bíblia diz que seres espirituais, irmãos, muito mais poderosos, louvam o Senhor dia e noite, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, porque reconhece a sua soberania, que Ele é digno de adoração. A questão, irmãos, é que nós, nesse proposital com Deus, perdemos a consciência de que precisamos reverenciá-lo como Deus, irmãos. Quanto de nós aqui que somos pais, já disse assim para o filho: você sabe com quem você está falando? Quantos pais aqui já disseram isso? Alguns pais, de vez em quando eu ainda digo lá: você sabe com quem você está falando? Eu sou seu pai, né? Aí lembra do filme, né?
Os filhos perdem a reverência, irmãos, pelos pais. E aí eu fico imaginando que Deus, vez por outra, olha para nós e diz a mesma coisa. Olha para a cena, irmãos, onde um pai vem até Jesus e diz o seguinte, vem fazer uma reclamação, né, para Jesus. Jesus, seus discípulos não puderam fazer nada. O Senhor pode? Qual foi a resposta de Jesus? Se eu posso. Eu acrescentaria aqui, irmãos, você sabe com quem você está falando? Se eu posso, a questão não é se eu posso. Você sabe com quem você está falando e você tem fé suficiente? E aquele homem disse a verdade, irmãos, para Jesus. Eu não tenho fé suficiente, ajuda na minha falta de fé. E o milagre aconteceu, irmãos. Muitos de nós perdeu a reverência, irmão, na oração, porque nós não sabemos com quem estamos falando. Alguns de nós aqui precisam ter uma experiência profunda com o Deus que criou os céus e a terra, porque nunca tiveram, irmãos. Nunca tiveram. Precisam orar pedindo uma experiência sobrenatural, um encontro pessoal com o Senhor, e sua vida vai mudar, irmãos. Deus, em dado momento, irmãos, Ele olha para Jó e diz o seguinte: se coloque de pé, Jó. Lá pelo capítulo 32, se coloque de pé. Se coloque de pé como um homem, porque eu vou dizer para você, Jó, com quem você está falando. E começa uma série de questionamentos em relação a Jó. Primeiro questionamento dele foi: onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe com quem você está falando, rapaz? Eu sou Deus que lancei os fundamentos da terra. Eu sou Deus que mediu o universo com o palmo da minha mão. Eu sou o Deus que reserva saraiva em tesouros escondidos para o dia do juízo. Você sabe com quem você está falando, Jó? E depois daquela série de perguntas, irmãos, Jó cabisbaixo, todo arrebentado, tadinho, né? Todo arrebentado, cabisbaixo, fala: Senhor, eu só conheci o Senhor porque os outros falavam de Ti. Eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Agora os meus olhos veem o Senhor, porque Deus apareceu a ele, irmãos. Nós precisamos ter esse tipo de experiência, irmãos, que estamos lidando com um Deus santo, soberano. A segunda coisa que você precisa notar aí, irmãos, que orar é uma forma de amadurecimento espiritual, de crescermos espiritualmente. Isso tem a ver, irmãos, com o que nós estamos falando a respeito de nós mesmos. Quando você se apresenta para Deus, você diz quem você é. Você lembra de Jacó? O pastor pregou aqui domingo passado. O anjo do Senhor no Val do Jaboque. Jacó achava que estava segurando ele, né? Mas o anjo, ele falou: não, você não vai embora antes de me abençoar. E aí o anjo olha para Jacó e diz o seguinte: qual é o teu nome? E aí ele pensa, né, vou ter que falar meu nome. E o nome dele traz muitas lembranças, irmãos. Lembranças de quando as pessoas contaram como ele nasceu, agarrado no calcanhar de Esaú. Lembranças, irmãos, que ele teve que mentir para o seu pai. Lembranças que ele usurpou a primogenitura, as bênçãos do seu irmão mais velho. Muita coisa ruim vinha acompanhado daquele nome. O próprio Esaú disse, é por isso que o nome dele é Jacó, é usurpador mesmo. Qual é o seu nome? Diga a verdade, irmãos, para Deus. Isaías, irmãos, disse, depois que ele vê a glória de Deus, depois que o Senhor aparece no alto e sublime trono, e os querubins ao redor dele, dizendo que ele é santo, é santo, é santo, e aí Isaías tem um lapso de realidade. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora ele tem noção de quem ele é, e de quem é que está à volta dele, quando ele vê a glória de Deus, irmãos. Porque antes ele só dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí quando chega nele: ai de mim. Quando Deus aparece: ai de mim. Porque o Deus Santo agora aparece para ele, e a única expectativa dele é de um juízo eminente e de morte. Mas ali, irmãos, quando ele confessa a verdade, ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros.
O Senhor ali resolve aquele problema dos lábios impuros, não é? O centurião romano manda lá um garoto de recado: eu não sou digno que o Senhor Jesus entre na minha casa. Sabia quem ele era e sabia quem era Jesus. Ele não era digno, uma autoridade romana, um centurião, dizendo para Jesus: ó, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não tenho tanta dignidade assim. A mulher cananeia atrás de Jesus, irmão. Jesus resiste àquela mulher. Jesus é duro com aquela mulher e diz: não é bom que eu tire o pão da mesa dos filhos e dê aos cachorrinhos. E qual foi a resposta dele? Sim, Senhor, eu acho que isso não é bom mesmo. E nós somos cachorrinhos mesmo. Mas até os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus senhores. E aquela mulher voltou abençoada, irmãos. Moisés, aos 80 anos, manda outro, Senhor. Eu não sei falar, eu fui rejeitado, eu já estou velho. Deus diz para ele: coloca a tua mão no peito. Ele coloca, tira. Como é que está? Está leprosa, Senhor. É mais ou menos assim que você está por dentro, Moisés. Leproso. Vamos resolver isso. Vamos curar essa lepra, vamos curar essa baixa autoestima sua, vamos melhorar isso, vamos enviar você, você vai ser o líder que vai libertar o meu povo. Irmãos, quando a gente diz a verdade para Deus, quando nós dissemos para Deus quem nós somos, Deus vai dizer quem Ele é para nós, irmãos. Eu me lembrei da oração do fariseu e do publicano, tremendo isso aqui, irmão. O fariseu ficou de pé, orou sozinho assim, preste atenção: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como este cobrador de impostos que estava ali um pouquinho abaixo dele. Eu não sou como esse cara aqui não, ó. Não é? Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que ganho. E aí, irmãos, o cobrador de impostos disse de longe, nem levantava o rosto para o céu e batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, porque eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês, que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque aqueles que se exaltarem, irmão, serão humilhados, e que aqueles que se humilhar, serão exaltados. Lucas 11, irmãos, uma outra nota aqui antes de encerrar. Lucas 11, quando Deus diz: por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho? Quando ele pede um peixe, ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar boas coisas. E aí ele termina dizendo, e a gente para geralmente aqui, né? A gente não lê o resto. A gente não lê o resto, irmãos. Aí ele diz o seguinte: quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que o pedirem. A vontade de Deus, irmãos, é derramar o Espírito Santo na sua vida. Não é encher você de peixe, de ovo, não. A grande questão, irmãos, dessa geração, desse século, irmãos, é que as pessoas não estão desejando serem batizadas no Espírito Santo. Eu tenho que fazer isso, eu corro para um lado, corro para o outro, ainda dou conta aqui na igreja de alguma coisa, corro para o lado, mas batizar no Espírito Santo, eu já recebi quando eu aceitei Jesus. Irmãos, nós somos uma igreja convencionada, Convenção Batista Nacional, que começou lá na década de 60, com um movimento de renovação espiritual, por um sopro de Deus nessa terra, irmãos, e hoje nós estamos aqui por causa disso, porque cremos no dom do Espírito Santo, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos que isso é para hoje. A grande questão, irmãos, é que tem uma geração hoje que não experimentou isso, irmãos. E você precisa experimentar isso. Houve um tempo, irmãos, que a pessoa dizia: você tem que orar pedindo. Aí chegaram um outro povo e disse: você não precisa orar, porque se ele quiser ele batiza. Sim, se ele quiser ele batiza, mas você precisa querer, irmãos, e manifestar isso em ações de oração, de jejum e de clamor. Senhor, eu quero, se isso é para mim, eu quero ser batizado no Espírito Santo. O Senhor me visite, o Senhor me enche, o Senhor me salvou, então eu quero isso para mim, irmãos.
Você precisa experimentar isso, querido. Você precisa buscar isso. Não caia no engodo de achar que não precisa pedir, que não precisa orar, que não precisa jejuar e desejar isso no seu coração. E Deus vai fazer isso na sua vida. Deseje, isso é melhor do que outras coisas. Em último lugar, orar, irmãos, é uma arma de batalha espiritual. Quando você ora, irmãos, isso tem a ver com o porquê nós oramos. Por que nós oramos, irmãos? Quando nós oramos, irmãos, quando nós inclinamos constantemente, intensamente, consistentemente, irmãos, nós estamos declarando a nossa dependência de Deus. Quando você ora pedindo, irmãos, para que Deus abençoe, naquela prova que você vai fazer na faculdade, você ora, né? Você que está fazendo faculdade, ora, não ora? Tem que orar, irmãos. Você está declarando, Senhor, eu dependo de ti. Tem que estudar, mas eu dependo de ti, dependo de uma direção. Porque Deus não é incoerente, irmão. Você não estuda e quer passar na prova? Não tem jeito. Você tem que orar, irmãos, e depositar isso aos pés do Senhor. Quando, irmãos, você ora a Deus para abrir uma porta de trabalho, restaurar a sua vida profissional, você diz, Deus, eu dependo do Senhor para isso. Quando você ora a Deus, quando recebe um laudo médico desfavorável, você está fazendo o que precisa ser feito, fazendo exame, tomando os remédios que o médico mandou. Mas você confia em Deus, você depende dEle. Deixa eu dizer algo sobre isso, irmãos. Recentemente eu fiquei sabendo, uma pessoa viajou para um outro estado, aqui de Maringá, e visitou uma profeta, e aí ela disse o seguinte, você não vai morrer dessa enfermidade. Essa mulher não fez o tratamento, e demorou 60 dias e morreu. Toda a conversa dela com essa profeta está no WhatsApp dela. Porque não fez o que precisava ser feito. Você precisa fazer as suas consultas, tomar os remédios, mas você precisa confiar em Deus, que Deus pode te curar antes, mas também pode te curar durante, irmãos. Porque a medicina é uma bênção, o desenvolvimento humano é uma bênção, irmão. A ciência, que Deus permitiu que o homem alcançasse esse nível, é uma bênção. A não ser que Deus sopre no teu ouvido, Ele mesmo, fale diretamente com você, irmãos. É outro papo. Caso contrário, irmão, faça o que você precisa fazer, mas dependa de Deus em todo o processo. Minha oração, irmãos, para finalizar, é para que caminhemos sobre essa terra, irmãos, na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Vou pedir para o Luizinho subir aqui, e nós vamos encerrar esse tempo. Nós vamos cantar uma canção, irmãos. Nós já cantamos aqui ela hoje. Eu não sei como você entrou aqui, como tem sido a sua vida de oração, ou o que você pensa acerca de oração, se você ainda não tem uma experiência com o batismo com o Espírito Santo, irmãos, eu vou fazer um desafio. Se coloque de pé nessa hora. Eu sou o primeiro a descer aqui, irmãos, porque eu preciso. Eu também preciso. E eu quero desafiar você nesses minutos que nos restam, a sair do seu lugar, se você deseja melhorar a sua relação com Deus, fazer um compromisso com o Senhor, de orar mais intensamente, consistentemente, de ser mais franco com o Senhor, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Me escutas quando Você pode vir orando, pode vir exaltando o nome do Senhor. Me levas pelo fogo, glória a Deus, curando todo o meu ser. Derrame-se na presença dEle. Confio. O que você precisa? O que você precisa para que a sua relação com Deus melhore? Quais são as áreas da sua vida? Em ti. Creia, irmãos, creia. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, oh, oh.
és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Você pode erguer a sua voz mais um pouco? Diga isso a Ele, que você precisa dEle. Confesse a Ele os seus pecados. Veja as áreas da sua vida que precisam de restauração, porque você serve um Deus vivo e Deus poderoso, irmãos. Ele pode fazer algo por você. Nós não temos nada para te dar, mas o Senhor tem algo melhor, uma vontade boa, uma vontade perfeita, uma vontade que é agradável para você. Confie nele. Dê um voto de confiança a esse Deus que um dia você entregou a sua vida. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te engrandecemos. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar a cada dia, a orarmos, Senhor, de maneira mais constante, mais intensa, de falarmos e sermos francos com o Senhor, ó Deus, acerca de nós mesmos. Pai amado, confessamos a nossa debilidade, os nossos pecados diante de um Deus tão santo, Deus que está nos céus, Deus que domina sobre tudo. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Restaura aqui, Pai, os corações, restaura a família, Pai, se precisa de restauração, restaura o casamento. Pai amado, salva os filhos, tira do meio de nós a rebeldia, Pai, em nome de Jesus, e coloca no nosso coração o desejo de te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Batiza, Senhor, aqueles com batismo do Espírito Santo, aqueles que ainda não receberam. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Enche do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Jesus, nessa hora, e te engrandecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda fará na cada vida aqui, cada coração que o Senhor está sondando nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor despede em paz o seu povo, agora que voltamos para casa. Sua presença continue sendo manifestada lá, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, consolação e comunhão do Espírito Santo seja renovado sobre você e sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, não saia correndo. Despeça-se das pessoas, né? Faça um compromisso de orar por alguém essa semana. De repente você vai falar, vou orar por esse irmão a semana inteira. Faça isso aí. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.